Oi, tudo bom? Eu sou a Ju Jordan, eu tenho duas crianças com alergia alimentar, duas filhas, e antes delas nascerem eu trabalhava com recursos humanos. Então eu sou formada em administração, já trabalhava na área há bastante tempo, e depois que a gente recebeu esse diagnóstico de alergia alimentar na nossa casa, na nossa família, mudou completamente, a nossa vida total, assim. Então a gente começou a se dedicar realmente ao tema e no começo, é realmente muito difícil. A maioria das pessoas que passam pela problemática da alergia alimentar, elas sentem esse impacto. A mudança, a adaptação é muito grande. A adaptação do ponto de vista financeiro, porque os produtos são mais caros. Idas e mais idas a profissionais de saúde, médico, às vezes gastro, às vezes pediatra, nutricionista, alergologista. As comidinhas mais caras e também, uma adaptação também do ponto de vista social. Porque a gente começa a, de repente, se isolar socialmente, a gente tem medo de se colocar, de ir para um local que não tenha uma comida que você possa comer, que o seu filho possa comer, porque geralmente quando a mãe descobre que o filho tem alergia alimentar é na fase que ainda está amamentando o seu filho, E a mãe precisa normalmente fazer dieta junto com ele, muitas vezes. Então a gente passa a esses conflitos, não poder sair para comer fora, ter que levar marmita, não encontrar alimentos seguros, aí vem os conflitos no lar, enfim, vem um bocado de coisa que a gente fica no começo bem, em pânico mesmo, a palavra que eu usaria era essa. É bem particular de cada família, cada um tem uma história no diagnóstico. O nosso, como é que foi? Através da introdução alimentar. Porque a minha filha mais velha, a Camila, ela não reagia, ela não apresentava reações via leite materno, ela só tomava o leite materno. Então, quando ela consumiu o leite materno, entre aspas, contaminado com as coisas que ela tinha alergia, porque a minha dieta era livre, ela não reagia a nada. Então, quando ela começou a comer a de introdução alimentar, aí começou todas as reações, Então, por exemplo, ela reagiu banana, ela vomitou 17 vezes em jato. Então, foi uma coisa que assustou, a gente falou com o pediatra e ele pediu para a gente repetir a introdução da banana e ela comeu banana cozida. E quando ela foi comer a banana, vomitou de novo em jato, mesmo a banana estando cozida, Porque a ideia era diminuir o índice de alergenicidade da banana, Porque ela estava saturada, estava quebrando, as proteínas por conta do calor. Mas aí não adiantou. Então o médico, ele disse, vamos fazer alguns exames, mas provavelmente ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Aí eu fiquei, nossa, como assim? Ela fez reação com banana e tem alergia ao leite e não entendi. Então foi quando ele disse, não, ela deve estar sensibilizada, porque o seu leite é contaminado, entre aspas, você consome de tudo. Então vamos fazer uma dieta em você. E a gente, em paralelo, vai fazer uns exames de sangue e a gente vai ver. Então os exames de sangue vieram bem alterados. E quando a gente fez a dieta, ela melhorou os sintomas de pele, que até então a gente não sabia que era da alergia alimentar. Ela tinha umas dermatites no pescoço, de vez em quando tinha assaduras, e até então podia ser calor, enfim, eram sintomas inespecíficos que a gente não imaginava que era da alergia, sabe? Mas o que é que os médicos falam sobre o diagnóstico? Tem 4 principais pilares que são feitos. Tem a história clínica e tem a avaliação do paciente, o médico a gente leva os familiares à história, uma suspeita de alergia e o médico vai fazer a avaliação física também do paciente. Segunda etapa, ele vai pedir exames complementares. Não existe um exame que vai diagnosticar alergia alimentar, mas os exames vão auxiliar o diagnóstico médico, a experiência do médico. Depois vai pedir para a família, a criança, fazer uma dieta de exclusão por um tempo. Então, às vezes 2 semanas, às vezes 4, vai depender do médico. E depois vai reexpor aquela criança ao possível alergênico. Então, dependendo dos sintomas, ele vai pedir para fazer esse TPO, que é o teste de provocação oral, no final, ou não. Ou ele diz, não, o sintoma foi tão severo que não vale a pena a gente pedir para reexpor a criança aquilo. Então, o diagnóstico é feito dessa forma, apesar de demonstrar boa vontade. Porque o que a gente tem se deparado hoje é muita ignorância, sim, mas tem muita gente com boa vontade. Então, apesar de não estarmos preparados como sociedade, ainda não, mas tem muita gente querendo ajudar, querendo auxiliar, então querendo arregaçar as mangas para fazer. Então não é algo muito simples, vai englobar várias questões, por exemplo, o lado social. Então é muito mais fácil você proteger uma criança do ponto de vista físico, uma criança alérgica, então você numa festa não leva ela para a escola, no recreio ela come sozinha numa mesa, por exemplo, com medo de contaminar com outra comida, do que se você for pensar no ponto de vista social e emocional da criança. É mais difícil você protegê-la assim. Então, assim, a gente tem contato com a psicóloga
que ela é voluntária do nosso projeto, ela trabalha com essa questão da alergia alimentar, sim. E ela está sempre, o tempo todo, falando que essas crianças, quando em médio e longo prazo, começam a apresentar autoestima baixa, sentimento de inferioridade, traumas, então assim, dificuldade de socialização, porque não conseguem estar junto do amiguinho que tem uma comida proibida ali do lado dele, ele fica em pânico, porque a família às vezes não conduziu muito bem, mas não por falta de vontade, mas principalmente assim, o medo e a ignorância de saber proteger aquela criança também por esse outro lado. Então, o que a gente nota é que as pessoas hoje já têm mais boa vontade perante o assunto, querem ajudar, mas muitas vezes não sabem como. E é essa a proposta do nosso projeto, que é o Tudo Sem Leite, né? Que é trazer um pouco mais de conscientização sobre o tema para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque as pessoas querem ajudar, mas às vezes não conseguem ajudar de maneira assertiva aquela pessoa com alergia alimentar. Por exemplo, a minha filha, que ela já tinha feito uma reação muito grave quando ela consumiu um biscoito de um amiguinho que caiu no chão, um pedacinho. E ela sempre foi vista como uma criança madura, ela tem 5 anos, mas ela foi vista como uma criança que ela sempre nega, não posso, eu tenho alergia alimentar. E a gente o tempo todo conversando com ela sobre isso. Mas ela é uma criança. E um belo dia, ela comentando comigo que o amiguinho deixou cair um pedaço de biscoito no chão, depois do lanche, e ela foi lá escondido, colocou o biscoito na boca. Era um biscoito que tinha gotas de chocolate ao leite. Então ela fez uma reação muito grave, ela precisou de 2 dosagens de adrenalina no hospital. Ela ficou realmente muito, muito mal mesmo. E depois desse trauma que ela passou, e foi o que aconteceu, ela começou a ficar com mais medo de... Ela já é uma criança que tem um pouco de seletividade alimentar. Ela tem dificuldade de provar novos alimentos por tudo que ela já passou. Então, quando aconteceu isso, eu fui nos Estados Unidos, comprei uns biscoitos, que eram biscoitos praticamente idênticos ao do menino. Eram uns cookies com gota de chocolate, só que eram possíveis para os alérgicos, né? Não tinha leite, não tinha glúten, não tinha ovo. E quando ela comeu, se você provar o biscoito, o gosto é muito parecido. Ela já relatou, minha língua está coçando. Eu não quero esse biscoito, vai me dar alergia. Então, depois eu fiquei, será que ela está com alergia ao biscoito, a boca queimando? E várias vezes que eu tentei dar, ela relatando isso. Então, conversando com a fonoaudióloga no futuro, comentando sobre isso, ela disse, olha, ela pode estar apresentando a memória do trauma. Então, ela reflete no corpo, ela somatiza aquela sensação, que ela se lembra aquele formigamento da língua, mas, na verdade, o biscoito não tá causando alergia para ela. A maioria das crianças, assim, a gente tem um dado que é de 6 a 8% das crianças até os 3 anos, elas têm alergia alimentar. Então, um dado realmente alto. Mas depois dessa idade, depois de 3 anos, a maioria tende a adquirir a tolerância oral, naturalmente. Só que algumas crianças, elas persistem um pouco mais nessa questão e podem ficar mais velhas. Então, 5, 6, 12 anos, 14 e alguns adultos também, né? E a gente sabe que a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas. Então, nem sempre vai ser desencadeada na infância. Então, tem alguns alimentos que são mais na infância. Aqui no Brasil, leite, ovo. Nos Estados Unidos, amendoim. Mas os adultos, aí já vem camarão, por exemplo, em outros alimentos. Então, isso pode variar, mas tem sim chance de desenvolver a tolerância oral naturalmente. E quando não desenvolvem, já existem alguns tratamentos que são feitos também para que haja essa cura não espontânea. A gente costuma dizer que para a gente que pede inclusão, a gente pede que as pessoas tenham empatia com as pessoas que têm alergia alimentar, a gente está o tempo todo pedindo e solicitando a compreensão de todos, mas a gente tem um papel também de entender o lado do outro que não passa por alergia alimentar. Então, muitas vezes a família, muitas vezes uma sogra, muitas vezes uma madrinha, um avô da criança, eles não estão compreendendo aquela situação porque eles não estão vivenciando na prática. E a gente, familiares de alérgicos, a gente precisa também acolher essas famílias, acolher essas pessoas, que normalmente amam profundamente os nossos filhos e não estão sabendo lidar com isso. Aí vem toda aquela fase do luto, as dificuldades, que não são só para nós, mas para essas pessoas que estão ali do lado. Então, que as pessoas que estão olhando de fora, que queiram ajudar, que conversem com o familiar de alérgico para incluir numa festinha ou para fazer de alguma maneira, por exemplo, substituir um cosmético que tenha leite, um hidratante no seu filho, já que o amiguinho dele na sala tem alergia, também pode ser feito, mas que eles saibam que a gente também precisa compreender que existe muita ignorância ainda sobre o assunto e que é um trabalho de formiguinha, que aos poucos, a gente se juntando, se unindo, vamos poder ajudar essas pessoas com alergia alimentar.